Agora, o que é interessante, não somente Abraão precisou, né, de início expressar a sua fé para a efetuação do concerto. Não é apenas uma expressão, né? Como também ele precisava, Deus requeriu dele que para a continuação das bênçãos do referido concerto, Abraão devia de coração agradar a Deus. E agradar como? Através de uma vida de obediência. Deus queria que Abraão andasse na sua presença e fosse perfeito. Você vai ver isso lá no capítulo 17, versículo 1. Ou seja, em outras palavras, se a sua fé não fosse acompanhada de obediência, né? Lê lá Romanos 1:5, ele estaria inabilitado para participar dos eternos propósitos de Deus, né? Então, se a sua fé, meu irmão, não for acompanhada de obediência, você está inabilitado para participar dos propósitos de Deus. Você vai estar fora, ou obedece a Deus, ou está fora, né? Você vai ver lá que num caso especial, Deus provou a fé de Abraão ao ordenar que ele imolasse Isaque, né? Que ele levasse Isaque para Moriá para sacrificar. Então, está lá em Gênesis 22, né? Abraão foi aprovado no teste por conseguinte, ou seja, Deus prometeu que o seu pacto com ele ia continuar. Vou ratificar. Quando Deus viu que Abraão ofereceu Isaque sem reservas, então Deus não permitiu, porque Deus não aceita sacrifício humano. Mas quando Deus viu que ele o faria, então Deus manteve o pacto e ia continuar. Lá no versículo 18 do capítulo 22. Deus informou então diretamente a Isaque que as bênçãos continuariam imutáveis e que seriam transferidas para ele, porque Abraão lhe foi obediente e guardou os seus mandamentos. Olha lá no capítulo 26, no versículo 4 e versículo 5. Então, que exemplo maior eu e você hoje, de quantos mil anos se passaram, e eu e você temos então o exemplo de fé, o exemplo de obediência, o exemplo de andar na presença de Deus, o exemplo para sermos perfeitos, o exemplo para buscarmos sermos obedientes, habilitados por Deus, porque Deus olha para nós e diz, olha, aquele meu servo então, ele caminha e obedece a minha palavra, então a minha bênção vai ser derramada por ele. Para ele. Então, muitos de nós hoje que vivemos sem recebermos as bênçãos de Deus, e alguns que até morrem sem a promessa de Deus, é possível que aquela pessoa, no meio dessa caminhada, ela se tornou inabilitada, porque ela deixou de executar algum ponto deste pacto, como no exemplo de Abraão. Ela se tornou inabilitada, porque em sua caminhada, possivelmente, deixou de cumprir alguma parte desse pacto. Que isto sirva de lição para mim e para você, para que nós não nos tornemos inabilitados. Nós temos o exemplo dos patriarcas, de Abraão, de Isaque e de Jacó. E este é o exemplo maior para que alcancemos o cumprimento das bênçãos em nossa vida. Olha só, para uma confirmação destas palavras que acabei de dizer. Deus não ordenou diretamente a Abraão a bênção? Não foi? Você entende isso? Sim. Então você vai observar que essa ordenança veio diretamente a Abraão, mas também aos seus descendentes, né? Como assim? Deus determinou que houvesse a circuncisão dos seus descendentes, ou seja, cada menino nascido na sua família,
né? Você vai observar comigo isso lá no capítulo 17, do versículo 9 ao versículo 13. Então Deus ordenou que cada criança do sexo masculino que não fosse circuncidado, ele deveria ser excluído do seu povo. Então, por violação do concerto, a desobediência a Deus levaria à perda das bênçãos do concerto. Então, é entendível que a promessa existe, o concerto existe, o pacto existe, mas se não existe obediência, não se cumpre os desígnios de Deus, não se cumpre então na vida daquela pessoa. Outro sim. O concerto entre Deus e Abraão, ele foi chamado de um concerto perpétuo. A intenção de Deus era que esse concerto fosse um cumprimento permanente, né? E era, no entanto, passível de ser violado, sim, pelos descendentes de Abraão. E assim acontecendo, né, Deus não teria de cumprir as suas promessas. Por exemplo, a promessa que a terra de Canaã seria uma possessão perpétua de Abraão e dos seus descendentes foi quebrada pela apostasia de Israel e pela infidelidade de Judá e a sua desobediência à lei de Deus. Você vai confirmar isso comigo lá em Isaías, no capítulo 24, versículo 5, Jeremias, capítulo 31, versículo 22. Por isso, então, Israel foi levado para o exílio na Síria, lá em 2 Reis 17. Enquanto que Judá foi posteriormente levado para o cativeiro em Babilônia, 2 Reis 25, 2 Crônicas 36, Jeremias 11, Ezequiel 17, a partir do versículo 16 ao 21. Então, é importante que as promessas que nós estamos para receber em nossa vida, elas foram dadas a Abraão e vão se completar em nós. Mas aquilo que eu não recebo de Deus é responsabilidade minha. O pacto, ele existe e ele vai alcançar aquele que quer, aquele que lutar, aquele que obedecer, aquele que for fiel à palavra de Deus, não é? Então, esse é o nosso propósito, ter fé e obediência. Agora vamos falar um pouquinho a respeito do concerto de Deus com Isaac. É mister que falamos sobre esse ponto, né, do concerto com Isaac, porque veja bem, Deus procurou estabelecer um concerto abrâmico com cada geração seguinte. A partir de Isaac, filho de Abraão, lá no capítulo 17, no versículo 21, você vai entender que não bastava que Isaac tivesse por pai Abraão. Não bastava. Ele também precisava aceitar pela fé as promessas de Deus. Então, somente a partir dele aceitar pela fé as promessas de Deus, é que Deus diria a Isaac: eu estou contigo e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua semente, como disse lá no capítulo 26, versículo 24. Olha só que interessante. Durante os 20 primeiros anos do seu casamento, Isaac e Rebeca não tiveram filhos. Não é? Lá no capítulo 25. Rebeca permaneceu estéril até que Isaac orou ao Senhor, pedindo que a sua esposa concebesse. E esse fato, então, ele foi demonstrado, né, que o cumprimento do concerto de Deus não se dá por meios naturais, mas somente pela ação graciosa de ser obediente para continuar a receber as bênçãos do concerto.
Veja bem, quando uma fome assolou a terra de Canaã, Deus proibiu Isaque de descer ao Egito e o mandou ficar onde estava. Se Isaque obedecesse a Deus, teria promessa divina. Entenderam? Se ele não obedecesse, perderia. Então você vai observar que pela obediência de Isaque, ele confirmou o juramento, né, e disse: confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai. No capítulo 26, você vai ver tudo isso. Então, eu queria salientar aqui uma coisa importante a respeito dos filhos, não é? Os filhos que estão convivendo com seus pais, eles também precisam entrar no concerto de Deus. Não é porque é filho de crente que Deus vai estar com ele. Deus vai estar com ele a partir do momento que ele se converter, que ele aceitar pela fé a promessa do Salvador Jesus Cristo, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, e que ele confessar a fé diante de Jesus Cristo, aí tão somente Deus vai vir até ele e também vai dizer: eu sou contigo. E que palavra maravilhosa é esta, podermos ouvir de Deus: eu estou contigo. Essa palavra é registrada na Bíblia, olha, irmãos, 365 vezes, um dia, ou seja, uma palavra para cada dia do ano. Eu estou contigo. Esteja com Jesus, viva com Jesus, porque Ele está conosco. Agora, nós vamos então entrar num outro ponto desse concerto, que é o concerto de Deus com Jacó. Pois bem, neste ponto de estudo, nós vamos ter dois pontos importantes. Primeiro, Isaque e Rebeca tinham dois filhos. Quais eram os filhos de Isaque e Rebeca? Os filhos de Isaque e Rebeca eram Esaú e Jacó, gêmeos, Esaú e Jacó. Bom, era de se esperar, então, pela bênção, né, da primogenitura, que o concerto de Deus fosse diretamente transferido a Esaú, que era o primogênito. Porém, você vê na história que Deus revelou a Rebeca que o seu gêmeo mais velho, no caso Esaú, serviria o mais novo, Jacó. Não é? Então, o próprio Esaú, ele desprezou a sua primogenitura. Você vai ver isso lá no capítulo 25, 31. Bom, além disso, ele ignorou padrões dos seus pais, né? Ele se casou com duas mulheres que não seguiam o Deus verdadeiro. Olha só, né? Em suma, você observa que Esaú demonstrou, né? Ele não demonstrou, na verdade, qualquer interesse pelas bênçãos do concerto de Deus. Daí Jacó, que aspirava a essas bênçãos, que ele verdadeiramente, ele poderia ser o que fosse, mas ele aspirava a essas bênçãos espirituais futuras. E recebeu as promessas no lugar de Esaú. Né? Como no caso de Abraão e de Isaque, o concerto com Jacó requeria obediência de fé. Você há de concordar comigo que não foi só por um guisado. Deus não ia permitir que por um erro só mudasse até as determinações dele mesmo na vida de um homem. A pessoa, ela tem que dar continuidade à desobediência. Então, Esaú não foi só, o guisado foi a rapa do tacho da situação, não é? Foi as escolhas dele, foi a falta de interesse em cumprir e obedecer ao pai e à mãe, foi a falta de interesse
das promessas futuras. Foi a falta de interesse de ser um líder, não só material, mas principalmente um líder espiritual, era o que Jacó almejava. Entenderam? Bom, após ter transferido o direito, né, da primogenitura, Jacó também precisava da obediência e fé, né? Durante boa parte da vida desse patriarca de Jacó, ele serviu da sua própria habilidade, ele se servia das suas próprias habilidades, da sua destreza, né, para se proteger, para sobreviver, para progredir. Quando ele entendeu que ele precisava caminhar em direção a obedecer ao mandamento e à vontade do Senhor, você vai observar isso comigo lá no 31:13, ele saiu, né, ele precisava sair de Harã, ele precisava voltar à terra prometida de Canaã. E mais expressamente, ele precisava ir a Betel. Observe lá, leia lá no capítulo 35, do versículo 1 ao versículo 7. Então, fazendo isso, Deus renovou com ele as promessas do concerto feito com Abraão. Versículo 9 ao 13, lá do capítulo 35, né? Então você vai ver que quando ele se despiu das suas habilidades humanas e deixou então que finalmente Deus imperasse na sua vida, que Deus cumprisse as promessas na sua vida, então ele começou a caminhar em direção a obedecer por fé e receber de Deus as bênçãos do concerto. É o que nós precisamos fazer. Vai chegar um momento em nossa vida que nós precisamos esquecermos dos nossos talentos materiais e viver na dependência de Deus. Abraão viveu na dependência de Deus. Isaac viveu na dependência de Deus. Jacó viveu e tinha que viver na dependência de Deus. Então, fazendo isso, ele nos deixou o exemplo de também seguirmos desta forma.